Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 minha gente! Oi, 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 povo de Deus! Tudo bem? Tudo sossegado? A gente vai seguindo aqui com você na Voz da Esperança. Tô feliz da vida porque a gente se encontra mais uma vez aqui na Rádio Novo Tempo. Você pode acompanhar a nossa programação pelo site. Você conhece o site da Rádio Novo Tempo? Ali no site a gente posta todos os programetes, inclusive os programetes que você curte muito durante a programação de 24 horas da Rádio Novo Tempo. Sempre após um intervalo, né? Tem um programete, fica ali no site novotempo.com/rádio. E nós estamos também com o nosso Vida e Saúde, o Clube da Música, Além dos Fatos, novotempo.com/rádio. Você pode acompanhar a nossa programação e outras opções que você tem aí, né? As 19 emissoras, por exemplo, parabólicas, aplicativo. Muito bom ter você aqui, tá? Nesse programa que incentiva você, que me incentiva a termos vida longa, mas claro, com qualidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre anemia, não é? Já aí no seu cotidiano, todo mundo conhece alguém que já teve anemia, não é? Mas você sabia que tem diferença entre as anemias? Anemia genética e anemia por doença crônica. Você sabia que existe essa diferença? Gente, dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, apontam que 30% da população mundial tem anemia. É muita coisa, não é? E no mês passado, nós fizemos um programa Vida e Saúde falando de alguns mitos e verdades sobre essa doença. O programa está disponível no canal do YouTube, youtube.com/Novotempo Rádio. Na ocasião, a doutora Lorena, que é a nossa convidada de hoje, ela trouxe uma visão geral dos principais tipos de anemia e muitas dúvidas ficaram no ar, né? A gente não tem como a gente esgotar todo o assunto, não é? Então é muito comum a gente falar da anemia causada pela falta de ferro. Acho que é a primeira coisa que vem à mente. Falta de B12, mas talvez você conheça pouco sobre a anemia genética e a anemia por doença crônica. Inclusive, a anemia por doença crônica é a segunda mais comum no mundo. Olha só, gente, e a gente não sabe disso. Você já ouviu falar ou conhece alguém que tem anemia genética ou por doença crônica? Se você nunca ouviu falar, você diga, nunca ouvi falar. Você digita. Eu, particularmente, nunca ouvi falar, até porque quem fala pra mim que tem anemia só diz que tem anemia. Não completa, não dá o sobrenome da anemia, não é? Você já ouviu falar? Conta aqui pra gente. 12981510081. Quem é que tá por aqui? Vou começar com o Raul. Oi, Raul, tudo bem com você? Tudo jóia, Rose? Bom dia. Bom dia! Graças a Deus, tudo bem. No programa com a doutora Lorena que nós fizemos, nós descobrimos que tem sobrenome, né? Aí também a anemia. E hoje a gente vai descobrir, né? Fora esse programa que a gente fez, você já tinha ouvido falar sobre anemia genética ou anemia por doença crônica? Rose, não necessariamente. Dessa forma, não. Pra falar a verdade. Vai ser novidade aqui pra mim. Vai ser novidade pra gente, acho que pra todo mundo. Você já tinha ouvido falar, Luciana, nossa produtora? Já, né? A Luciana vive lendo todos os textos científicos sobre saúde que saem, entendeu? Então ela já sabia já, não é? Mas legal. Raul, mais uma vez, mais uma sexta-feira, fala pra gente aí, não é? Fala da sua mentoria, é toda terça o seu? Terça, né? A sua mentoria é toda terça-feira. Como é que o ouvinte participa? Legal, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Se você quiser esses resultados aí para sua vida, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Aliás, Rose, deixa eu falar uma coisa. Fala. Hoje, dia 12 de julho, faz 14 anos, Rose, que eu tomei a decisão de mudar minha vida. E hoje eu vou fazer um post especial lá no meu Instagram, falando sobre isso, mostrando antes e depois. O meu Instagram é Raul_Espaço Viva. Hoje faz 14 anos que eu comecei a mudança de estilo de vida, nunca mais coloquei, né, na época eu bebia, eu fumava, eu fazia outras coisas. Então hoje é uma data especial para mim, é do meu renascimento aí. Eu tenho meu nascimento, tenho meu batismo e tem hoje também. Opa, que legal, Raul. Só contextualizando aqui, você levava uma vida bem louca, hein, amigo? Bem louca, nossa, não é? Bota louca. E foi o estilo de vida, alimentação saudável que ajudou o Raul, não é? A fazer essa mudança de vida, não é? Inclusive se livrar de algumas de drogas, não é?
Tudo começou com a mudança de estilo de vida, Rose. Tudo Inclusive começou. a minha conversão, né? A parte espiritual Sim. começou também com a parte física. Muito bom. Parabéns, viu? Pra gente é uma Louvado alegria seja Deus. estarmos comemorando essa data especial juntos. Deixa seu Obrigado. contato mais uma vez para o pessoal conferir a sua postagem e também para poder se informar sobre essa mentoria, como é que ela funciona, porque cada caso é um caso, né? Então, Sim. Vamos lá, meu Instagram, Raul_Espaço Viva. E para você agendar a sua sessão estratégica, que ela é gratuita, é leisdoemagrecimento.com.br. valeu, obrigada, Raul. E a Grazi? Oi, Grazi, tudo bem? Oi, Rose, tudo ótimo? Muito bom Bem-vinda. aqui. Muito bom. Ontem foi o dia de mentoria, Grazi? Foi, Rose. Ontem a gente se encontrou com as meninas da mentoria, foi uma bênção, viu? Sempre muito bom conversar com elas e, enfim, saber como que tá a semana, foi ótimo. E quanto tempo dura esse encontro na quinta-feira? A gente começa umas 7h15, Rose, vai até no máximo 9 horas. Ah, 9 da entendi. noite. E aí, nesse momento, é você e a Manu, cada dia uma? Como é que faz? A gente faz cada dia uma prepara, né? Então, cada dia cada semana uma prepara. Então, ontem foi ela. E aí eu vou dando apoio ali, né? A gente vai interagindo nos assuntos, mas também a gente conversa com as meninas, né? No começo e no final, para entender um pouco mais ali as necessidades delas, as dificuldades da semana. Então é algo assim, é bem interativo, né? Não é só a gente falando, não. Ah, é uma conversa e tal. E o objetivo desse método que você usa é alcançar o equilíbrio, o Grazi? Como é que funciona? Rose, na verdade, a gente acredita que não tem como você só mudar a comida e conseguir ter esse resultado de forma definitiva, né? Porque você tem que mudar a forma de pensar, você tem que mudar a sua mentalidade, né? Entender algumas coisas, tipo, saber que não é algo que não é sofrimento, não é ruim, né? Ser saudável. Então, daí a gente trabalha essa questão da alimentação, da organização na cozinha para ter uma semana mais prática, para conseguir comer saudável. E aí a gente trabalha também a mentalidade, né? Trabalhando autoestima, autocuidado e todas as questões femininas, né? Porque é só para mulheres, então a gente trabalha questões de identidade também. Porque às vezes a mulher tem filho, aí se perde na vida, não sabe mais o que quer, nem quem é, e aí a gente vai trabalhando essas questões para elas se desenvolverem. E também a espiritualidade, né, Rose? A gente trabalha 3 pilares: físico, mental e espiritual. Olha que bênção, gente. Deixa seu contato para que a ouvinte, porque é só para mulheres, não é? Que a ouvinte possa entrar em contato com você ainda hoje. Isso, @Grazi Donato, meu Instagram. Aí na bio tem o meu WhatsApp pessoal, se quiser tirar alguma dúvida, entender se a mentoria é para você, né? Esse acompanhamento de 1 ano. Só me chamar ali e conversar que a gente tira todas as dúvidas. Beleza. Obrigada, Grazi. Obrigada. E ela voltou. Eu já até perdi as contas de quantas vezes a gente tem a doutora Lorena aqui com a gente, hematologista. Agora, deixa eu contar uma coisa antes de cumprimentá-la. Ela estava de férias. Ela se recusou a cancelar a entrevista, fez questão, então por isso quem depois vai assistir a esse vídeo semana que vem, não é? Vai perceber que hoje o estúdio, né, o cenário dela tá um pouco diferente, né? Ela tá no carro, o carro parado, ela tá no carro parado e ela vai conversar com a gente. Doutora, bem-vinda! Como é que é, Raul? Tá na Ferrari ali. Ferrari! Bem-vinda, doutora. Obrigada. Mas que programa é esse, assim, que até nas suas férias aí, na sua folga aí, você fez questão de estar presente? Não é, Rose? Bom dia, Rose, Grazi, Raul, os nossos ouvintes. A Lu, eu falei, Lu, houve uma mudança nos planos, a gente vai, férias de criança, a gente não planeja, a gente deixa acontecer, né? Então, porque a gente planeja, dá confusão e aí replaneja, então agora a gente deixa acontecer. E aí eu falei, olha, hoje eu já não vou estar no local habitual, então eu vou dar um jeito, a gente não vai cancelar e vamos dar um jeito para fazer isso, nem que seja no carro. E dito e feito, aqui estamos nós. Não é uma Ferrari, mas, né, tem um ar-condicionado, tá ótimo, e dá pra gente conversar, e é um prazer estar aqui de volta, é um prazer estar conversando sobre esse assunto que eu sou muito feliz em falar, em compartilhar, que é a anemia.
E é muito bom estar aqui com vocês e vamos tirar todas as dúvidas, né? E talvez ter outras interrogações para sanar depois, mas é muito bom estar por aqui. A minha rede social é no Instagram, @lorena.storch, storch.pantoja. Não, meu Deus, olha, eu tô até errando. Grazi, eu tô errando, meu Deus. É as férias, Rose. Imagina, acontece. .storch.hematologia, meu pai. Isso aí, ó, @lorena.storch, com CH no final, .hematologia. Falei certo, doutora? Falou muito melhor do que eu. Tá assim, ó, no clima de férias, é assim mesmo que acontece. Quero agradecê-la, viu? Muito obrigada por esse carinho com o nosso programa, com a nossa equipe. Vai ser um papo muito bom. Então, a gente vai começar depois da música que a gente vai tocar agora, viu? Sullivan Dutra, Quando em Casa. E você, me responda, por favor. Você já ouviu falar ou conhece alguém que tem anemia genética? Ou anemia por doença crônica, assunto diferente, não é? É diferente, mas você não tem noção da quantidade de pessoas que têm anemia no mundo. A gente vai conversar sobre isso. Sullivan Dutra, Quando em Casa. Essa é a sua rádio. Novo Tempo. Não vou parar de dar o meu louvor quando em casa eu chegar. Entendi que aqui não é o meu lugar. Eu já decidi que lá no céu eu quero estar. Aceitei a graça de Deus, presente ofertado a mim na cruz. Eu aguardo a nova terra, já estou pronto pra subir. Quero beijar aguardo a nova terra, já estou pronto pra subir. Quero beijar Jesus, quero tocar suas mãos, me prostrarei ali bem aos seus pés. Quero abraçar, enfim, aqueles a quem perdi. Não vou parar chegar. Quando em casa eu chegar. Muito bem, maravilha, Sullivan Dutra, Quando em Casa. Bom dia! Você ligado, antenado aqui com a gente. Nós estamos, você acompanha a nossa programação no rádio, no radinho a pilha, no seu rádio, é o aparelho que você tem disponível. Você também acompanha através do nosso site, viu? novotempo.com/rádio. Tem várias formas de você ouvir a Rádio Novo Tempo. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas que estão passando por aqui, enquanto a Grazi e o Raul também estão ali buscando. A Rosa diz, essa é nova para mim, sempre achei que a anemia é tudo igual. Menina, eu também, Rosinha, também achava que era tudo igual, né? Mas depois que conheci a nossa doutora Lorena, a nossa vida mudou, ok? Agora a gente tá sabendo, a gente tá mais sabida aqui no estúdio. Eu e a Lu e a Grazi, mais sabido o Raul. Ainda mais participações? Rayano, Rose, minha mãe e meus filhos, nós temos traços de anemia falciforme. Obrigada pela participação aqui, amigo. É mesmo? Tem?
fica aqui com a gente, vamos conversar aqui sobre isso, aqui na Rádio Novo Tempo. Com você, Grazi. Rose, temos aqui algumas participações. A Naide fala aqui, ó, minha filha é muito anêmica e várias pessoas da família têm anemia. Olha só, né? Já tem uma carinha aí de genético. André fala aqui, ó, nunca nem ouvi falar dessas duas anemias. O André não sabe, Rose, tá por fora. Tá igual a gente também aqui, que a gente também não sabia. Verdade. Beleza, Raul? Beleza. Acho que acabou os comentários, Rose, aqui não. Tem da Naide. Eu tenho aqui, então. Pode falar. A Daine, acho que ela já falou, mas a minha filha é muito anêmica e várias pessoas da família têm anemia. Opa. Acho que já foi lido esse comentário, mas... Beleza, foi lido não, né? Foi lido não. Não? Desculpa. Beleza, mais uma participação aqui. O que mais tem aqui são participações, gente. Olha, uma participação anônima. Minha amiga tem anemia e os filhos também, ó. Mesmo questão do que a Grazi leu agora há pouco. Mas vamos lá, vamos entender. Doutora Lorena, no último programa que a gente fez, Mitos e Verdades sobre anemia, você falou que existem tipos da doença, né? E aí você citou duas que deixaram assim todo mundo aqui bastante curioso. Por exemplo, vamos relembrar para os nossos ouvintes quais são então as principais características da anemia genética. Você pode explicar pra gente? Posso sim, Rose. Então, as anemias genéticas, elas são condições hereditárias. Sim. Né? Então, elas são herdadas de pai para filho. E elas vão resultar numa série de manifestações clínicas e também alterações no laboratório, principalmente relacionadas à produção, estrutura ou à função inadequada das células chamadas hemácias. E também, dependendo da anemia genética, vai influenciar nas hemoglobinas. Então, elas são muito importantes e a identificação precoce e o manejo adequado delas são essenciais, principalmente para melhorar a qualidade de vida e reduzir complicações que podem estar associadas a elas. Sim. Ok, doutora. Fala pra gente quais são os exemplos, então, de anemia genética. Então, a gente tem a principal, e eu acredito que é a mais conhecida, é a anemia falciforme. Né? Aquela anemia que até já teve comentário aí que alguém é portador, né? Os nossos ouvintes falaram, é verdade. Mas de traço. Né? Então, a anemia falciforme, propriamente dita, ela é a mais comum, mas a gente tem também a talassemia, que é a anemia do Mediterrâneo, como ela é popularmente chamada, a anemia de Fanconi, que a gente identifica logo na primeira infância, esferocitose hereditária. Então, a esferocitose é pela membrana, né, porque lembra uma alteração de membrana dessa célula chamada hemácia, deficiência de G6PD, que chama glicose 6-fosfato desidrogenase. Olha o nome complicado aí. E outra comum também é a anemia de Diamond-Blackfan, que ela é bem mais rara, mas também ela pode acontecer. Essas são as principais. Cada nome, gente. Cada nome. Eu fiquei assim, eita. Eu achei que não tinha nenhuma mais chique que a do Mediterrâneo, mas essa do Diamante ganhou. Olha, tem muitas aqui que eu não consigo nem falar o nome. Nem consigo. Que falar rápido assim, só pra ver se eu não tava falando errado, Raul. Olha, doutora, se a senhora estiver falando errado, eu posso te garantir que a gente não vai perceber. A gente não vai perceber, não é? Verdade. Agora, doutora, a anemia genética, ela pode ser descoberta na gestação ainda? Sim, essa é uma excelente pergunta. Então, algumas anemias genéticas, elas podem ser detectadas durante a gestação por meio de testes diagnósticos pré-natal. Por isso é tão importante, né, a mulher ela fazer o pré-natal direitinho. E esses testes, eles podem indicar algumas mutações genéticas ou anormalidades mesmo a nível de DNA dos cromossomos, que podem cursar com essas alterações. Então, por exemplo, na triagem pré-natal, vai ser entendido a história familiar, né? Se tem história de anemia genética, que nem o pessoal que é portador do traço, né? Ou se tem alguém com alguma anemia em específico genética na família. E existem também testes de triagens que podem ser realizados. Alguns, como, por exemplo, a ultrassonografia, que ela pode identificar sinais indiretos de má formação fetal que pode estar associado a algumas anemias genéticas. E aí
existem outros testes também, diagnósticos pré-natal, que aí o acesso é mais difícil, que é muitas vezes pegar o líquido o líquido amniótico para estudar, ou fazer uma biópsia mesmo da placenta. Então, são técnicas mais difíceis de ter acesso, porém que são existentes, que podem identificar ainda no período gestacional esses indícios de anemias genéticas. Ô Lu, é pra gente poder ler essa participação aqui que você marcou pra gente agora, né? Pra gente comentar, né? Então, a Carla Dias, ela comentou aqui com a gente, doutora, bom dia, minha família tem a talassemia. Será que eu falei certo? É assim mesmo? Não sei, acho que deve... Não falei errado, doutora? Não é assim que fala, não? Talassemia. Talassemia? Tá. Isso. É essa aí, é essa daí mesmo que a senhora tá falando. É essa daí mesmo, é essa. E aí ela comenta assim, ó, vieram descobrir depois, por conta da minha filha. Sempre fomos muito anêmicas. Então, a participação da nossa ouvinte. Então, aí vai todo mundo da família, né? Tem esse traço, tem essa tendência. É possível ser feita alguma coisa para que os filhos não desenvolvam a doença? Por exemplo, se eu já sei que tenho essa genética, minha irmã também tem, a minha mãe tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar que o meu filho desenvolva? Ou não desenvolva, né? No caso, assim. Que não desenvolva, as verdade. anemias genéticas, como elas são hereditárias, elas são transmitidas dos pais para os filhos. Então, só se no namoro você perguntar para a pessoa se ela tem... a gente brinca quando o paciente ele chega no consultório, mas não tem como a gente bloquear idealmente isso, fisiologicamente, né? Então, o que a gente pode fazer? Um aconselhamento genético, realmente avaliar se tem histórico familiar dos dois lados, do pai ou da mãe, né? Testar os portadores, então, testar realmente, por exemplo, se eles são portadores de uma entidade que vai ser considerada uma anemia genética ou se isso é um traço, como, por exemplo, da anemia falciforme, né? Mas existem métodos para evitar que o filho nasça com essa anemia. Como? Através de fertilizações in vitro, Rose. Então, assim, é a única forma, porque eles vão identificar através o embrião, vão avaliar o embrião, fazer teste com o embrião e vão escolher um embrião do casal que, porventura, não tenha aquela alteração genética que vai levar até a anemia. De outra forma, não tem como você evitar que algo genético herdado seu passe para o seu filho, infelizmente. Que coisa, né? Eu nunca imaginei que nesse período de namoro, né, entre as conversas, não é, que a gente geralmente tem com uma pessoa, não é? Geralmente você conversa o que você gosta, qual a sua religião, né? O que você quer ser e tal, no futuro e tal. Eu nunca imaginei que seria uma conversa assim. Você tem alguma anemia genética na família? Fica a dica para os ouvintes, né? A gente conversar aqui, avaliar. Como é que é, Lu? Fala aí, como é que você falou? Não, eu tô falando que a gente fica dando risada, mas é algo sério. Não, é algo sério, é algo sério. Mas eu fiquei imaginando assim que é diferente, né? Com certeza. É diferente. Eu nunca ouvi, nem tive alguma amiga que me contou assim. Aí eu perguntei se tinha anemia genética, né? Mas é um papo seríssimo mesmo, né? Ô, Rose, já tá difícil para os solteiros. Imagina eles começarem a perguntar isso. Mas é uma conversa séria. Se tem, não é? Porque você vai ter filhos, é uma coisa que você vai... Eu tô achando que hoje à noite é dia de conversa entre muita gente aí que tá pensando em casar, né? Pra conversar, pra entender, pra buscar, pra fazer um estudo genético, não é, doutora? A gente até achou inusitado, né? A sugestão de assunto, mas é uma coisa séria. É verdade. Muito sério e assim... A repercussão é muito grande, né? Então, dependendo do que você é geneticamente, a chance de você ter um filho com aquela doença, às vezes ela aumenta muito. Então, a gente brinca, mas é algo que a gente tem que pensar, assim, e instruir outras pessoas. E muitas vezes o aconselhamento genético, ele vem antes da pessoa engravidar. Então, é um diálogo que, se possível, tem que ser feito. Tá. Então, aqui... Vamos lá, conversamos ali, a pessoa diz que tem. Então já começa a fazer um estudo genético de imediato?
Uma vez que a outra pessoa ela é portadora, né, dessa hipótese de anemia genética, pode ser feito um estudo para constatar esse diagnóstico. E aí, dependendo do que for diagnosticado, existe maior ou menor chance de transmitir para os filhos aquela herança. Então, se a chance for muito grande, é um risco muito grande você ter um filho com aquela doença, e a gente vai entender ao decorrer do programa o quanto isso impacta na vida das pessoas. Então, verdade. Que programa necessário esse, você não achou não, Grazi? Verdade, Rose, verdade. E isso é tão sério, né, que eu tava lendo aqui a participação de um ouvinte, que ela fala aqui, ela ou ele, né, não sei. Bom dia, tem um rapaz aqui que essa semana passou mal, está entubado. Segundo os familiares, foi por causa da anemia falciforme. Desde criança ele descobriu essa anemia, precisava de alguns cuidados, bolsa de sangue e acompanhamentos, mas nunca fez, né? Então a gente vê realmente que é uma coisa grave. E doutora, minha dúvida é de que forma que essa anemia ela pode afetar a vida diária, né, do paciente que tem? Infelizmente, Grazi, de várias formas a gente pode ter um impacto grandemente negativo na vida desses pacientes. Então, assim, os principais sintomas é fadiga crônica, né? Então o paciente vai estar sempre cansado, porque aquela célula dele, chamada hemoglobina, a hemácia, ela não vai conseguir transportar direito o oxigênio, ou ela vai ter um formato errôneo e vai machucar a vasculatura, né? Vai machucar o vaso quando ela passar. Então, vai ter muita fadiga, vai ficar muito cansado. A fraqueza também, ela é muito constante, a falta de ar. Então, é um paciente que, por mais que ele queira se exercitar, ele vai ter que adequar o exercício que ele consegue fazer. Então, não é um paciente que vai conseguir fazer um exercício aeróbico com qualidade, não vai conseguir ter muita demanda, porque a hemácia dele não consegue trabalhar direito. Então, vai ser uma pessoa mais pálida. Dependendo do subtipo da anemia genética, pode ser uma pessoa amarela, que com icterícia, que a gente chama, que é quando o branquinho do olho fica amarelo, né? Então, isso aí são sintomas clínicos mais frequentes, mas eles podem ter crises dolorosas. Então, a anemia falciforme, muitas vezes ela vem acompanhada de crises álgicas, né? Crises muito dolorosas, infecções frequentes, problemas cardíacos, pulmonares, problemas no crescimento e desenvolvimento, né? Então, acaba sendo muito constante e, consequentemente, estresse, ansiedade, muitas vezes isolamento social, problemas de autoestima. Os pacientes com anemia genética, principalmente anemia falciforme, que é a mais comum dentre elas, no Hemocentro aqui de Belém, a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz um acompanhamento relacionado à escola, pedagogia, sabe? Porque essas crianças, elas não conseguem se concentrar direito. Então, assim, existem muitas intervenções multidisciplinar e não somente médica que deve ser feita. Fora as transfusões, medicações, consultas. Então, gente, é grave. O impacto é grave, é grave. Inclusive, a Chica está comentando aqui, olha, eu tive primos com anemia falciforme e eu perdi 2 primas por causa destas anemias. Que coisa, bem grave mesmo. Depois do intervalo a gente volta, mantenha a sintonia, aproveita para chamar outras pessoas para ouvirem nosso programa, viu? Até já! Vida e Saúde. Ei, gente, já estamos de volta aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Muito bom ter você aqui com a gente. Estamos recebendo a nossa doutora Lorena, ela que é hematologista. Eu, Grazi e Raul, estamos conversando com ela sobre anemia genética e anemia por doença crônica. A gente ainda está falando sobre a anemia genética, não é? Sou eu agora, não é? Sou eu. Agora é o Raul, né? Agora é o Raul. Raul. E a gente está aprendendo tanta coisa importante, né? Que impacta diretamente a vida das pessoas. Verdade, Rose. Vamos lá então, doutora. A gente falou no programa anterior que nem toda anemia vai ser tratada com B12, ferro ou sulfato ferroso, né? No caso dessas anemias por distúrbio genético, quais são as opções de tratamento? O tratamento das anemias genéticas, ele é complexo.
é multifacetado, porque ele vai envolver combinações de medidas de suporte, que nem a gente já, né, percebeu ao decorrer do programa, os medicamentos, procedimentos cirúrgicos que às vezes são necessários e, em alguns casos, a gente consegue utilizar terapias curativas, como, por exemplo, o transplante de medula óssea. Então, a escolha do tratamento adequado vai depender do tipo dessa anemia genética, da gravidade dos sintomas e de condições individuais de cada paciente. Então, eu posso usar medicações, a mais famosa, né, que é a hidroxiureia, que a gente pode usar para alguns tipos de anemias genéticas, transfusões de sangue, o transplante de medula óssea, ele andou crescendo muito hoje em dia, mas a gente ainda precisa entender quais pacientes que de fato podem realizá-lo e possuem indicação, vacinas, antibióticos e terapias genéticas que têm sido desenvolvidas visando tentar corrigir essas mutações genéticas que causam esse tipo de anemia. Então, assim, hoje a gente já tem uma gama de tratamento, mas estamos em ascensão. Então, a gente está crescendo, buscando muitas outras oportunidades. E tem alguns tipos de anemia genética, como, por exemplo, a deficiência de G6PD, que eu falei no início, que o principal tratamento é não se expor ao que lhe cause crise, que aí você vai ficar bem, você vai ficar estável. Então, assim, a gente individualiza bastante, mas hoje a gente tem um leque significativo de tratamento para esses pacientes. Aqui comigo algumas participações também. Deixa eu ver aqui, ó. A Maísa, para falar a verdade, nunca ouvi falar, mas o assunto é muito interessante. Obrigada, Maísa, pela participação. Tem dúvida do ouvinte? A Daísa, de Belém, no Pará, ela está dizendo assim: meus pais não têm anemia, mas eu e minha irmã temos. E nós fazemos tratamento há muito tempo. Como é que se explica isso? Então, talvez a dela não seja genética, muito provavelmente. Aí a gente teria que ver direitinho o tipo da anemia dela. Como são duas irmãs, Rose, geralmente o que a gente pensa é que seja uma anemia outra por outras causas. Principalmente em mulheres, a gente tem que lembrar da principal causa, que é a deficiência de ferro. Lá volta ela. Mas se for uma anemia genética, por exemplo, se eu tenho um portador de doença falciforme, o pai, ele é portador e a mãe é portadora. Uma pequena porcentagem da prole, ou seja, 25%, podem nascer com anemia falciforme e aí desenvolver a doença. Mas aí, para ter nas duas irmãs esse 25% é raro do raro. Por isso que o aconselhamento genético é muito importante, né? Então, eu sou portadora de anemia falciforme, eu não tenho anemia, eu sou portadora. E caso com um portador, eu tenho chance de ter a doença. Então, existe sim essa possibilidade. E existe também o fato de, por exemplo, nas talassemias, que é a anemia do Mediterrâneo, eu já dei diagnóstico em idosa, que passou a vida inteira bem, e aí foi precisar fazer um hemograma em um momento da vida e viu aquela anemia, a gente investigou e fechou o diagnóstico. Por quê? Porque tinha poucos sintomas ou a priori não sabia. Então, é importante entender esse contexto e, se necessário, avaliar os pais também para dar esse segmento. É importante essa investigação, não é, Grazi? Imagina, né? Como idosa descobriu o diagnóstico. Sim, ainda bem que ela teve uma vida boa, né? Porque não sentiu nada. Não, e ela tá até hoje bem, tá ótima. Maravilhoso. O melhor diagnóstico é esse, né? Aquele que você nem imaginava. Nem imaginava e não está interferindo. Doutora, você falou aí de tratamento e tal, e teve até uma participação de ouvinte aqui que eu já li antes, falando que o rapaz nunca se tratou e teve uma complicação, mas quais então são os riscos dessa anemia genética não tratada adequadamente? E também se existe cura? Então, os riscos... Muitas, né? Muitas complicações graves. Olha, ontem eu fui passar visita num paciente com anemia falciforme, que está internado no Hospital Adventista de Belém. E ele teve, mesmo tratando certinho, a gente diagnosticou com uma complicação grave, que chama tromboembolismo pulmonar. Então, infecções de repetição. Então, uma complicação muito comum para esses pacientes são as infecções, quando afeta múltiplos órgãos do corpo,
e pode, a longo prazo, levar a uma diminuição da expectativa de vida e também da qualidade de vida, né? Fora que se esses pacientes eles não fazem o tratamento direito, eles não conseguem fazer as mínimas funções, né, dentro do cotidiano deles. Então, o manejo adequado, o tratamento certinho, eles são cruciais para minimizar os riscos e melhorar o prognóstico desses pacientes. E com relação à cura, embora algumas possam ser potencialmente curadas com o transplante de medula óssea ou terapias gênicas que estão surgindo, ainda é uma pequena parte, né? Então, mesmo que por vezes a gente indique o transplante para uma criança com anemia falciforme, eu nem sempre vou ter um doador para ela ser submetida a esse transplante. Então, a gente ainda tem dificuldade em atribuir cura para esse tipo de anemia. Entendi, doutora. Agora, a segunda anemia, né, mais comum é aquela anemia por doença crônica, né? E que tipo de doença é essa, doutora? A anemia por doença crônica, ela também é conhecida como uma anemia relacionada à inflamação. Então, as doenças crônicas, elas causam inflamação no corpo de forma geral, né? E elas são condições que acontecem em pessoas que estão inflamadas persistentemente. E aí elas vão interferir na produção e na utilização dessa hemoglobina, que é tão importante para o nosso corpo. E como você falou, ela é a segunda anemia mais comum depois da anemia ferropriva. Muito bem. É tão bom a gente conhecer. Eu tô aqui meio surpresa com a quantidade de perguntas que chegam pra gente aqui, que chegaram. A gente não vai dar conta não, né? E a gente inocentemente dizemos, né? Conversamos, né? Hoje a gente vai matar esse assunto aqui na programação. Que nada, tem muita coisa pra gente conversar. Participação de anemia por doença crônica. Bom dia, minha esposa tem artrite reumatoide e ela tem que tomar remédio por causa da anemia, por conta da doença. Então, a participação do nosso ouvinte. Vou aproveitar essa pergunta, esse comentário que chegou aqui. Quais são, então, as doenças crônicas mais frequentes associadas à anemia, então? Então, como a esposa desse ouvinte, né, ela tem uma doença inflamatória crônica, que é a artrite reumatoide. Então, é uma doença autoimune que causa inflamação crônica nas articulações. E o paciente pode ter uma anemia de doença crônica secundária à artrite reumatoide ou ao tratamento que ele faz para a artrite reumatoide. Então, existem essas duas possibilidades. Também, por exemplo, outra doença inflamatória crônica comum é o lúpus eritematoso sistêmico. E ela pode causar inflamação em várias partes do corpo. E não é incomum a gente pegar um paciente que possui anemia ao diagnóstico de lúpus. É outro tipo de anemia, mas a gente já vai agora jogar para outro tipo, Rose, no caso do lúpus, que é a anemia hemolítica, mas que também cronicamente pode influenciar esse paciente. A gente também tem doenças infecciosas crônicas que cursam com anemia, como, por exemplo, tuberculose, HIV, endocardite, doenças renais, como a insuficiência renal crônica, doenças hepáticas, doença do fígado, como, por exemplo, a cirrose, as neoplasias, né? Então, vários câncer, ele causa uma inflamação crônica e aí o paciente ele pode ter anemia por doença crônica. Lembrando que para os cânceres em si, eu tenho vários tipos de anemia que eu posso ter nesse perfil de paciente. Doenças intestinais, como doença de Crohn, colite ulcerativa, também estão relacionadas. Então, assim, eu tenho doenças crônicas que a gente, com certeza, investiga várias outras coisas antes de afirmar que a causa é essa doença em específico, mas que elas possuem grande relação com a anemia de doença crônica. Ok. Quem participa comigo? Agora, Grazi. Doutora, deixa eu ver aqui. Ai, peraí que eu perdi. Pronto. Aqui.
Nossa, Rose, me perdi aqui na pergunta. Menina, tem tanta gente participando que quando a gente está lendo uma, vem outra. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui. Então, eu perguntei agora, né, quais são as doenças crônicas que são mais frequentes associadas à anemia, porque agora a gente está falando da doença crônica. No primeiro bloco ali a gente falou sobre a genética. Então, doutora, em relação aos sintomas que as doenças crônicas apresentam, como é que é feito esse diagnóstico por doença crônica? Também precisa fazer alguma investigação? Então, o diagnóstico de anemia por doença crônica, ele envolve uma abordagem bem cuidadosa, que vai considerar tanto os sintomas do paciente quanto exames laboratoriais específicos para confirmar e entender a presença da anemia. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com doença da tireoide, né, ele pode ter uma anemia secundária à doença da tireoide, mas se essa está controlada, eu posso ter uma anemia relacionada à doença crônica que ele possui. Então, eu tenho que ter muito cuidado e tenho que ter um histórico clínico detalhado, um exame físico, exames laboratoriais específicos para entender os parâmetros sanguíneos e a inflamação desse paciente e para me conduzir numa investigação complementar. Então, é preciso uma abordagem muito cuidadosa, é o tipo de anemia que demora mais tempo para a gente diagnosticar, porque muitas vezes a gente precisa excluir muita coisa antes de chegar a essa conclusão. Tá. Doutora, e assim, como que é realizado o tratamento desse tipo de doença? É o mesmo tipo de tratamento para anemia genética, o mesmo tipo ou não? Não. O objetivo principal para esse tipo de doenças é reduzir a inflamação. Né? Então, eu vou estimular o que a gente chama de eritropoiese, que lá vamos nós para palavras complicadas. Eu tenho no rim um hormônio chamado eritropoetina e a gente tem feedbacks que acontecem no nosso corpo. Então, quando o paciente ele começa a ter uma anemia, esse hormônio ele estimula a fábrica do sangue a produzir a célula sanguínea chamada hemácia. Então, quando esse hormônio está em queda, eu posso dar hormônio para estimulá-lo a estimular a fábrica do sangue. Porém, existem casos de doenças crônicas que eu tenho esse hormônio normal, e a grande maioria. Então, o objetivo vai ser reduzir a inflamação. E aí, como é que eu vou controlar a inflamação ocasionada por aquela doença? Por exemplo, no caso do nosso ouvinte, né, com a esposa com artrite reumatoide, eu posso dar anti-inflamatórios ou corticoides, ou medicamentos que modificam a doença em si e melhorar a anemia consequentemente. Para, por exemplo, os portadores de tuberculose, eu tenho que tratar a infecção, controlar, reduzir a inflamação e aí, consequentemente, eu vou melhorar a produção das células sanguíneas. Então, isso não é rápido, isso leva tempo, paciência e existem casos que os pacientes precisam, quando são portadores de anemias severas, fazerem transfusões de sangue. Então, não é a maioria, é a grande minoria. Mas como é um tratamento lento, de formiguinha, às vezes isso é necessário. Beleza, doutora. Doutora, a gente falou de vários tipos, né, de anemia. E chegou uma pergunta aqui interessante, perguntando qual exame que a gente deve fazer para descobrir que tipo de anemia a gente tem. Então, eu acho que eu até falei anteriormente que vai depender de um combo, né? Então, eu vou ter que fazer uma história clínica, não é um exame específico, não é fácil igual as anemias genéticas, fácil entre aspas. Então, por exemplo, para dar diagnóstico de anemia falciforme, eu faço teste do pezinho. E aí eu posso depois, eu vou precisar repetir um exame chamado de eletroforese de hemoglobinas. Já a anemia de doença crônica não é simples assim. Então, eu tenho que entender a história do paciente, exame físico, exames laboratoriais, marcadores de inflamação, infecção. E depois de excluir todas as outras causas praticamente de anemia, aí sim eu vou firmar e entender se é uma anemia por doença crônica. Então, é o segundo tipo mais comum, mas também eu considero um dos tipos mais difíceis de diagnosticar.
Eu tô assim impressionada com a quantidade de pessoas que estão participando. Gente, a gente não consegue, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue ler todas as participações. Tem centenas de participações. Vai tentando, vai mandando, tenha paciência. Uma hora cai a sua pergunta aqui no programa Vida e Saúde, com certeza, né? E esse assunto, acho que a nossa produção vai ter que trazer mais vezes, porque muita gente tem muitas dúvidas aqui. E tem muita gente gostando mesmo, assim. A gente tá recebendo muito feedback aqui. Por exemplo, a Rayane tá dizendo, eu tô amando daqui, tirando muitas dúvidas e entendendo muita coisa. Obrigada pelo retorno, viu, Ray? Mais uma participação anônima, eu amei a explicação. Eu vou até perguntar à minha hematologista qual é a anemia que realmente eu tenho, porque é sempre bom estar ciente disso. Gente, pra gente, esse tipo de feedback é maravilhoso. Saber que você entendeu, não é? E que você vai buscar ajuda, ok? Isso aí. Bom, doutora, eu acho que eu vou ficar com a última pergunta, não sei. Vamos ver aqui. Quais são as complicações de longo prazo dessa anemia por doença crônica? Ela pode resultar em várias complicações de longo prazo mesmo, devido aos efeitos contínuos da inflamação crônica. Então, por exemplo, a Grazi e o Raul, eles trabalham para ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, né, perder peso, desinflamar, né? Então, eu tendo um estilo de vida saudável, eu vou desinflamar o meu corpo. Então, isso, por vezes, demora tempo. Isso é um trabalho que eu não vou fazer só com medicação. Eu tenho que ter exercícios, tenho que mudar meu estilo de vida, mudar principalmente aqui a minha cabeça, né? E me conscientizar de muita coisa. Então, algumas complicações, elas são mais comuns e estão relacionadas a esse tipo de anemia, que é, por exemplo, o impacto na qualidade de vida. Então, o paciente, ele é fadigado, ele não tem força de vontade para nada, e não é porque ele está depressivo, não é porque ele está, sabe, não é falta de nutrição, é porque ele está com uma fadiga persistente e crônica. Então, às vezes tem redução da capacidade de trabalho, né? Às vezes até progride a doença crônica que ele já tem subjacente, pode nas crianças impactar o desenvolvimento, crescimento também. Olha, eu digo pela minha sobrinha, ela tem uma doença inflamatória intestinal. E até a gente descobrir, ela é pequenininha. E aí, depois que a gente conseguiu descobrir, agora a menina deslanchou. Ela tá crescendo, ela já cresceu, acho que 4 centímetros. E pra gente é muito isso, sabe? Porque depois que você tem um diagnóstico certo, você consegue desinflamar. Só que isso leva tempo. Isso, às vezes, causa muito impacto no desenvolvimento da criança e também repercussão do adulto. Então, o impacto psicossocial, sabe? Tudo isso, ele é muito importante. Então, o manejo adequado desse tipo de anemia, ele é essencial para reduzir esse impacto e melhorar principalmente a qualidade de vida desses pacientes. Eu acho que eu não fiz nunca fiz um programa tão bom sobre anemia quanto esse, viu, querido ouvinte? Quantas informações que vão te ajudar a tomar decisões, a se cuidar melhor. Espero que você tenha gostado, viu? Mais uma vez esse encontro, que não é o último, viu, da doutora Lorena Storch, não é? Sempre tem as duas pronúncias, não é? Tem uma preferida e tem uma que não é? Tem a preferida, né? Qual é a preferida? Storch, não é, doutora? É Storch, é a minha preferida. Muito obrigada, boas férias. Volte mais vezes, nós vamos esperar terminar as férias pra gente marcar, né, um novo papo aqui com a gente. Deixa seu contato, doutora, mais uma vez. Obrigada, Rose. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Rose, essas férias são fake, viu? Férias com as crianças é só no fim de semana. E aí, segunda-feira, eu tô no hospital de novo. E tamo junto. Então, minha rede social é @lorena.storch, storch.hematologia. Quem quiser saber mais sobre saúde, sobre doenças do sangue benignas ou malignas, é um prazer ter vocês por lá. Se precisarem de consulta online, é só clicar também no link da bio que a gente conversa. E para o pessoal do Pará, né, em Belém, eu atendo lá no Hospital Adventista de Belém. Também vai ser um prazer ter vocês por lá para a gente ajudar, né, desmistificar algumas coisas e tentar garantir que a população fique sem anemia e que o principal, que a anemia seja investigada. Exatamente. Até a próxima, é sempre um prazer. Obrigada, doutora. E, pessoal, manda recado para a doutora Storch aí, né? Doutora Storch, Lorena Storch. Na rede social dela, vai lá, siga, deixa uma dúvida. No momento, ela não vai conseguir responder todo mundo também, não é? Mas, quem sabe, ela consegue pescar o seu recadinho ali, não é? Faça isso, tenha mais informações. Grazi, finalizamos. Que programão, hein? Opa. É incrível, né? Pode falar, Grazi.
Ah, tá, não tava, Rose. Não eu digo tava. que quando a doutora vem, é sempre maravilhoso. Não É verdade. A gente gosta muito da participação dela, que ela volte mais vezes. Vou ler um verso bíblico aqui, Mateus 26, 28. Jesus disse assim, já que a gente está falando de sangue, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham um ótimo fim de semana. Meu Instagram para você ter uma vida mais saudável, @GraziDonato. Um beijo, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom final de semana. Raul. Beleza, obrigado, doutora. Sempre muito bom mesmo. Deus continue te abençoando. Vou ler um verso aqui, Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Se você quiser emagrecer com saúde de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão com o nosso time. Bom final de semana, Raul. Final de semana. Ô Lu, tô ouvindo aqui, olha, não sei como é que não vazou aqui no estúdio o som dele. Olha que beleza. Ai, música instrumental hoje. O programa no de clube. hoje combina tanto com o almoço, Não sabe? combina. Esse climinha que tá, pelo menos aqui a gente tá friozinho. Olha, fazia tempo que a gente não tinha por aqui, viu? Ele tá morando longe, mas calhou de estar aqui no Brasil. E hoje a gente vai receber Douglas Lira e o seu saxofone. Imagina um aqui sax. no Clube da Música. Vamos almoçar ouvindo sax, ok? Muito obrigada, Lu. Até já. Querido, a gente vai encerrando o programa oferecendo a você a nossa revista Mente Feliz. Pra gente ter mais tranquilidade, pra gente cuidar da nossa saúde e os problemas da vida, os desafios da vida, sair conquistando o que a gente precisa conquistar, sempre com uma mente mais tranquila, não é mais equilibrada. Então manda a Lu aqui agora, você digita assim, eu quero. Você manda para o 12981510081 que a gente passa o link para você fazer o seu cadastro e receber gratuitamente em 30 dias na sua casa esse presente. Ficamos por aqui. Até segunda, se Deus quiser.